Como encontrar um psicólogo que realmente consiga ajudar você? O que é mais importante observar? Será que é o número de cursos, especializações, são os títulos que esse profissional tem? Ou será que depende de outras coisas? E será que depende só do psicólogo? Prazer, meu nome é Gabriel, sou psicólogo. Eu atendo presencialmente aqui em Marabá, no Pará, e também atendo online. Encontrar um psicólogo pode ser uma tarefa que pode parecer simples quando você decide fazer uma terapia, é só digitar no Google ou pedir alguma indicação. Parece simples, mas envolve muitas outras coisas. Quando você vai de fato para uma sessão ou quando você já passou por algum profissional, isso começa a ser um pouco mais complexo, porque você pode não ter tido uma boa experiência e isso pode ter ficado até marcado como, bom, talvez psicoterapia não seja para mim, talvez terapia não funcione. E também a gente observa muitas experiências que as pessoas relatam que não foram muito positivas, foram extremamente negativas, de profissionais que foram rudes ou de certa forma foram violentos verbalmente. Então, o que é necessário fazer? Como é que eu consigo encontrar um bom profissional ou encontrar uma pessoa que possa realmente me ajudar nos meus problemas, nas minhas questões? E primeiramente, um dos principais fatores quando se fala em uma terapia funcionar, e eu já trago isso também, para encontrar um bom profissional, é a relação terapêutica. O que seria uma relação terapêutica? Seria esse vínculo que é estabelecido entre o profissional, o psicólogo e o paciente. E uma segunda coisa, dentro ainda dessa questão da relação terapêutica, é que é uma jornada. É uma jornada que começa logo ali no primeiro contato que você tem com aquele profissional, seja por meio das redes sociais dele, por meio da indicação, por meio de algum comentário que alguém fez ali no Google, ou se você encontrar esse profissional digitando no Google também. Então, nesse primeiro contato é onde já se começa a se definir essa relação terapêutica, as primeiras impressões, sentimentos, emoções que você sente ao interagir com aquele profissional, mesmo que indiretamente. Mas focando na questão do profissional, um bom profissional ele vai se esforçar em fazer você se sentir cuidado, porque mesmo que a psicoterapia ela envolva assuntos difíceis, o papel de nós, o nosso papel como profissional é fazer o paciente se sentir seguro, mesmo que o problema dele não tenha sido resolvido ainda. A psicoterapia, ela é, obviamente, um processo doloroso, algumas vezes, né? E ela não é 100% confortável o tempo todo. É como se fosse uma montanha-russa. Às vezes você está no alto, às vezes você está no baixo. Então, voltamos novamente àquela questão da jornada que eu falei no início. Por ser esse processo que, por vezes, é difícil, o trabalho do psicólogo vai ser também de favorecer esse terreno, essa base em que você consegue suportar esse processo que às vezes vai ser um pouco desconfortável mesmo. E obviamente a terapia ela não é feita somente de uma sessão. Nós falamos aqui de relação terapêutica, de jornada. Então tudo isso não é em um dia, uma sessão ou uma pequena conversa que o processo ele vai acabar, né? Então a terapia ela não é feita somente de um encontro. A base da psicoterapia é a relação terapêutica. Então, como é que isso pode acontecer somente encontrando um profissional uma só vez, indo somente em uma ou duas sessões? Um bom profissional ele vai fazer com que o ambiente da psicoterapia seja sem julgamentos. O profissional vai fazer com que esse ambiente seja um ambiente de apoio, não no sentido de apoiar todas as decisões do paciente, no sentido de que concordar ou discordar dele também,
mas é mais no sentido de sustentar um ambiente em que o paciente consiga ser ele mesmo, em que o paciente consiga se expressar na totalidade do que ele é, seja com o que você pode dizer que são defeitos ou qualidades. Então, é uma resposta empática, em que você ouve a pessoa, você tenta entender como aquela pessoa enxerga o mundo, como ela enfrenta os problemas, porque é justamente isso que vai facilitar o paciente se sentir confortável para falar tudo, porque não há julgamento. Então, ele pode ser totalmente transparente desse processo. E quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu até fiquei lembrando de uma música da Aurora. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela porque é em inglês, mas tem uma parte da música que ficou na minha cabeça durante um tempo, que é justamente essa, de que ela dizia que ela estava procurando um lugar macio para cair. E o que seria a psicoterapia, se não esse espaço que o profissional ele cultiva, esse espaço em que a pessoa pode encontrar um lugar seguro para que ela consiga cair, né? Um lugar macio. Porque por mais que as coisas elas não estejam resolvidas, por mais que esteja doendo, você consegue pelo menos deitar ali, descansar um pouco e cuidar dessa dor, não ignorar essa dor. O psicólogo, quando ele é um bom profissional, ele vai escutar de forma que o paciente sinta que a sua dor é importante, o que é diferente de apenas uma conversa de amigo, em que às vezes você não tem coragem de contar tudo para o seu amigo, porque ele é muito próximo. Então, bom, a partir do momento que ele tem essa informação, e se a nossa amizade acabar, enfim, surgem várias questões desse sentido. Então, o profissional, ele é esse guardião desse sigilo, de que tudo que você disser ali vai realmente ficar ali. Ele vai, nesse sentido, criar uma base, como eu falei, um solo fértil, para que o paciente ele esteja aberto para que esse profissional consiga aplicar as suas técnicas, as suas intervenções. E, por exemplo, no meu trabalho como psicólogo, eu uso alguns métodos, eu já até falei de alguns deles aqui no meu canal, em vários dos meus vídeos, que ajudam o paciente a representar de maneira concreta aquilo que ele sente, as suas dores, memórias, seus traumas, de uma maneira simbólica, que é justamente por meio dos desenhos. Se você quiser saber um pouco mais, você pode ver aqui no card ou aqui na descrição. Eu provavelmente vou deixar alguns desses vídeos aqui. Então, o paciente, nesse sentido, ele consegue falar da sua dor de uma maneira menos dolorosa, consegue falar das suas dificuldades. E no meu método, que eu explico nesses vídeos especificamente, eu levo o paciente a conseguir investigar o que está por trás dessa dor, desse trauma, dessas questões, né, dessas feridas emocionais. Mas claro, eu, como qualquer outro profissional, vou adaptar esse método de acordo com o que o paciente se sente mais confortável. Às vezes o paciente realmente não quer desenhar, ou então ele quer desenhar pouco, ou naquela sessão ele não quer desenhar. Então a gente vai adaptando esse processo da forma como fica mais confortável para aquele paciente. Então depende muito do quanto o paciente está disposto a entrar nesse processo, né? Então por isso que é muito importante você conhecer esse profissional, saber como é que ele trabalha, para ver se é realmente isso que você quer. Porque por mais que a relação terapêutica ela seja importante, o método ele também tem a sua influência, nesse sentido de que eu gosto mais desse método, eu gosto mais desse outro, que querendo ou não está atrelado a essa relação terapêutica, né? A como esse profissional age, trabalha. E se você quiser iniciar um processo de psicoterapia comigo, você pode falar comigo aqui pelo WhatsApp, eu vou deixar os links aqui na descrição. Você pode falar diretamente comigo que eu respondo todo mundo que manda mensagem para mim. Um bom psicólogo, ele vai ajudar também o paciente a conectar os eventos passados aos eventos que estão acontecendo no presente, a conectar esses eventos de uma maneira que ajude o paciente a ver
como estão sendo as formas de ele resolver os seus problemas. Se estão sendo formas ruins, que na verdade não estão resolvendo os seus problemas, estão sendo, na verdade, apenas mecanismos de jogar isso para frente, né? Como quem varre a casa e deixa toda a sujeira debaixo do tapete. E, a partir disso, ajudar o paciente a encontrar novas maneiras de resolver esse problema que sejam saudáveis e que sejam resoluções que durem ao longo do tempo. O psicólogo ele vai ajudar o paciente nesse sentido de escoar essa água, digamos assim, que está ali represada. Essa água seria as emoções. Para que essa água não destrua as paredes dessa represa, dessa barragem, o profissional vai ajudar esse paciente a escoar essas emoções de uma maneira muito mais saudável. Então, essas emoções que estão presas ali, causando angústia e também causando decisões destrutivas, podem agora encontrar uma nova forma de serem trabalhadas. Muitas pessoas elas dizem que a terapia não funciona ou dizem que não funcionou com elas, talvez porque a relação terapêutica não foi estabelecida de verdade. Então, como uma relação ela depende de duas pessoas, né? Ela depende de duas partes para realmente funcionar, talvez não houve o tempo necessário para que essa relação se estabelecesse, ou realmente a pessoa não encontrou um profissional que ela se identificava realmente. Então, as pessoas desistem achando que não é para elas, quando na verdade elas apenas não se sentiram confortáveis para falar de tudo que elas estavam sentindo, ou não confiaram totalmente naquele profissional para falarem de tudo aquilo. Ou também existem aqueles casos em que a pessoa quer que algo que já dura 10 ou 20 anos seja resolvido somente em uma ou duas sessões. E eu nem preciso falar para vocês que isso é inviável. E, ao mesmo tempo, eu acredito que você deve sim confiar naquilo que você sente. Se você não se identificou com aquele profissional, por mais que ele seja um profissional muito bem avaliado, que tem muitos cursos, especializações, que você confia naquilo que você sente também. E se você gostou desse conteúdo, se você quer ver mais conteúdos como esse, você pode acessar o meu canal. Lá tem vários vídeos, aqui no caso, né? Tem vários vídeos. E você pode enviar para alguém que você conheça esse vídeo, que possa achar interessante, e até o próximo vídeo.